Bom dia! Bom dia! Tá fraco esse bom dia, né? Bom dia! Bom dia! Você que está em casa, eu não sei o horário que você vai assistir esse vídeo, mas aceite aí os cumprimentos da Igreja Adventista do Sétimo Dia Beira Rio, Central Beira Rio. Lembrando que nós temos cultos aqui na igreja, aos domingos, 7h30 da noite. Quarta-feira é culto poderoso de oração, agradecimento a Deus, também 7h30 da noite. E ao sábado, 8h45, a igreja abre as suas portas para louvores. 9 horas começa a nossa escola sabatina. Nós estamos aí na reta final, estudando sobre Salmos. E o próximo estudo, durante 90 dias, vai falar sobre o grande conflito mundial, o grande conflito espiritual, tá? E você já é convidado a ir a uma igreja adventista perto de você, ou se você mora aqui em Rolim de Moura, aqui na Igreja Adventista Beira Rio. Você que está em casa, a maioria já me conhece, mas se não me conhece, eu sou Vanderlei Francisco. Aqui na igreja também, quem não me conhece, meu nome é Vanderlei Francisco. Hoje comigo a minha esposa, né? Sempre que eu estou gravando, fala, eu estou aqui em tal lugar, minha esposa está em casa, mas hoje ela está comigo. E em minhas mãos, como sempre, ó, a companheira, Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, a santa palavra de Deus. Amém, igreja? Amém. Agora, para quem está em casa, já sabe o que aconteceu, que eu vou contar para vocês também. Dentro do ministério que nós desenvolvemos na Igreja Adventista do Sétimo Dia, Lar e Família, eu vinha trabalhando uma série de sermões, até que eu estava na igreja do Boa Vista, e no púlpito, orando, me preparando para pregar sobre família, veio aquela impressão na mente, Jesus falando comigo, ó, você vai dar um tempo com esse tema sobre família e vai pregar por que nós devemos aceitar Jesus. Eu falei, mas senhor, tá tão bom pregando sobre família, vai pregar sobre o porquê que nós precisamos aceitar Jesus, porque é o único caminho para a salvação, é o único caminho para ir para o céu, é o único caminho para reencontrarmos as pessoas que nós amamos. Querido papai, querido mamãe, se você quer encontrar os seus filhos na eternidade, é só através de Jesus. Queridos filhos, se vocês querem encontrar os seus irmãos, o papai, a mamãe, o vovô e a vovó, os amiguinhos, é só através de Jesus. O único caminho, por isso ele fala que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida eterna. Amém? E nós pregamos 5 sermões. Eu convido a igreja e convido você que ainda não assistiu, a entrar na playlist na igreja, no canal Falando de Cristo na Estrada, aqui no YouTube, e acompanhe essa série porque é muito importante. Porque eu termino com o último sermão falando sobre o batismo, a necessidade de ser batizado. Quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, aquele que faz a vontade de Deus será salvo. E uma das vontades de Deus para a minha vida e para a sua vida que está em casa é que você creia e que você seja batizado. Amém? Nós precisamos obedecer à vontade de Deus. E um outro tema importante é que há pessoas que irão se perder com Jesus no coração. Olha que coisa, né? Aqueles que aceitam abrir a porta para Jesus, Jesus entra e ceia com ele, mas a sua maneira, ele dá o bocado para Jesus. Agora, se Jesus começa a falar demais, ele se torna um hóspede indesejável e Jesus é despedido da vida dessas pessoas. A pessoa não vai cear com Jesus, porque quando nós ceamos com Jesus, é a maneira de Jesus, na hora de Jesus, o que ele tem para nos oferecer. Amém? Agora, era um tema importante, está vendo como a igreja está vibrando? São temas importantes ou não são? Sim. Mas Jesus chegou para mim e falou, tá bom, pregamos 5 sermões sobre aceitar Jesus. Tá bom, dá um tempo agora sobre por que eu devo aceitar Jesus. E eu falei para Vilma, eu falei na igreja, acabou agora e eu vou pregar o quê? Fiquei sem saber o que ia pregar. Já viu um pregador que não sabe o que vai pregar? Mas continuei com os estudos, postando os estudos. E o que eu vou pregar, Senhor? E ele demorou um pouquinho. Até então, e eu não tenho certeza absoluta ainda, eu já falei para ele está impressionado na minha mente para falar sobre o perdão. Eu disse que não tenho certeza ainda, porque eu confeccionei apenas 3 sermões, e esse último, esse que eu estou trabalhando, vou trabalhar hoje,
Ontem à noite eu refiz todo ele. Eu não, né? O Espírito Santo me levou a refazer. E eu sei que serão 5 sermões sobre perdão. Será que tem tanto material para falar sobre perdão assim? E se tem tanto material para falar sobre perdão assim, é porque o assunto é importante. É importante. Nós precisamos falar sobre o perdão, porque o perdão é uma condicionante para a salvação. Se você não for perdoado, e para ser perdoado tem de se arrepender, como a irmã disse para as crianças, se converter para ser perdoado, da mesma maneira você precisa também, na mesma medida, ofertar gratuitamente perdão para aqueles que de alguma maneira lhe causou prejuízo, lhe machucou, lhe feriu. E isso é difícil, muito difícil. Por isso que eu disse que eu tenho o esboço do sermão, mas talvez até o final do sermão Deus tenha mudado para falar com você, com alguma Maria, com algum João, com algum Zé, com alguém que está em casa, você que está aí no sofazão, você que está aí na cama, e talvez por curiosidade, né, abriu esse canal, e talvez Deus mude o sermão até o final para falar com você. Então, igreja, depois de ter feito essa apresentação, vocês viram que o tema é sério, por isso vamos orar. Assim como você que está em casa também, vamos orar. Vamos pedir que o Espírito Santo use esse tema para me convencer, porque só quem tem o poder de me convencer é o Espírito Santo. E que esse pregador seja apenas usado como um veículo, como um microfone, como uma caixa de som, para chegar até vocês. Amém? Oremos. Querido Deus, amado Pai, em sua presença, Senhor, nós pedimos que o Espírito Santo conduza agora essa mensagem, que ela leve até a nossa mente, o nosso coração, o entendimento sobre o perdão, o que significa o perdão, por que eu preciso perdoar as outras pessoas, Senhor. Fale comigo agora, Senhor. Nos use, nos capacite, para que ao entender o perdão, possamos tomar a atitude de perdoar a nós mesmos, perdoar as pessoas e levar essa mensagem para todos aqueles que precisam ouvir. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, e você que está em casa participe. O perdão para você é importante, sim ou não? Tem uma passagem aqui em Mateus, capítulo 18. Vocês podem acompanhar. Mateus, capítulo 18. Do verso 21 até o verso 35. Começa com a mensagem, depois vira uma parábola. E já é a sequência de uma outra conversa que Jesus está tendo ali com os seus discípulos e com uma multidão de pessoas. Então Pedro, Mateus 18, 21 em diante. Então Pedro, aproximando, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus, aí ele passa a contar a parábola, ele diz: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não dando ele, porém, como pagar, o senhor desse servo ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então a dívida era muito grande. Verso 26. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Já não era grande coisa. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e lançou na prisão até que saldasse a dívida. Verso 31.
vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes, foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se o senhor, entregou aquele servo aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Olha o verso 35. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo, atenção, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Amém? Amém. Tenha coragem, fala amém. Esse é um desafio. É um desafio, por isso eu perguntei. O perdão é importante para você? Sim. O que nós aprendemos com essa parábola? Em primeiro lugar, perdoar os outros quando eles nos faz mal, faz parte do quê? Faz parte da nossa gratidão a Deus, por Deus ter perdoado o nosso pecado através da morte de Jesus. Olha para mim, igreja. Olha para mim, o perdão de Deus, Deus só tem autoridade para perdoar você e a mim, porque Jesus, o Filho de Deus, morreu naquela cruz. O preço do perdão é muito caro. Jesus, Deus só pode me perdoar, porque Jesus, o Filho de Deus, veio nesse mundo e assumiu o meu lugar, morreu naquela cruz. E a gratidão que eu devo ter por Jesus ter assumido o meu lugar, morrido naquela cruz, para que eu tenha a chance, a oportunidade do reino eterno, essa gratidão eu devo fazer o mesmo, perdoar as pessoas. Faz parte da nossa gratidão a Deus, por Ele ter perdoado os nossos pecados através da morte de Jesus. O perdão de Deus baseia-se exclusivamente no seu amor e na sua graça incondicional. Nós não merecíamos o perdão de Deus. Nós não merecemos o perdão de Deus. E todos nós pecamos. Todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Seu amor e sua graça incondicional em nos perdoar, porque eu não merecia esse perdão. Agora, quando se fala de perdão, tu fala, mas eu perdoo. Agora, o perdão aqui é conforme a Bíblia, segundo a palavra de Deus, segundo o que está escrito aqui. Não pode ser o perdão à minha maneira. Aliás, Provérbios capítulo 4, verso 23, fala da nossa razão, sentimento e emoção, falando do coração. De tudo que se deve guardar, guarde bem seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. E aqui agora eu vou falar para vocês que então nós estamos começando uma nova série de sermões. Você que está em casa vai me acompanhar. Estamos começando uma nova série de sermões que falam do perdão, da importância do perdão. Agora, não é um perdão à minha maneira, não é um perdão à minha escolha, do meu jeito, como se fala por aí, mas nós vamos falar durante 5 vezes, talvez em 5 igrejas diferentes, sobre o perdão segundo a palavra de Deus. Primeira coisa que nós aprendemos da Bíblia: o perdão é o caminho para a libertação da amargura, da mágoa e da ferida. Vocês aí, olha para mim aqui, você que está em casa, você já conviveu com alguém que tem dificuldade em perdoar? Você conhece alguém que tem dificuldade com perdoar? Eu conheço pelo menos umas 4 pessoas. Eu tenho um amigo que ele fala que ele não perdoa. Só que quando eu olho para esse meu amigo que fala que não perdoa, eu vejo a trajetória, olha para mim, a trajetória de vida dele. Eu acho que ele já está mais ou menos aqui. E continua não perdoando. Amigo, conheço parentes. Parente agora vai ficar, né? Você, tá puxando a minha orelha, mas não vou falar o nome. Eu conheço parente de sangue que tem problema em perdoar. Ele fala que perdoa da boca para fora.
mas tem dificuldade para perdoar. Quando fala do passado, chega espuma aos cantos da boca. Você vê a expressão de raiva ao falar do passado. Então, meus queridos, por isso que Deus tocou para que eu falasse sobre o perdão. Se você já conviveu com alguém que tem problema, tem dificuldade para perdoar, você sabe do que eu estou falando. Agora, essas pessoas que têm dificuldade em perdoar, elas sofrem ou não? Sofrem, irmãos. Sofrem. Elas sofrem ao ponto de ficarem doentes. É horrível uma pessoa cheia de amargura. É horrível uma pessoa cheia de mágoa. É uma pessoa doente. E por que isso acontece? Elas realmente sofreram ou sofrem. Foram ou são machucadas no presente. Só que liberar o perdão através de Jesus é a única solução para o alívio dessa dor. Você que tem dificuldade em perdoar, olha para mim. Eu vou falar do que aconteceu com Deus, de liberar perdão através de Jesus. Olha a humilhação de Jesus. O Filho de Deus, o Rei do Universo, o Criador de todas as coisas. No meio de judeus que se vestia da cabeça aos pés, desnudo, cuspiram na cara dele, bateram na cara dele, pregaram ele naquela cruz para ter direito a te dar o perdão. Liberar o perdão é a solução, é o alívio para a sua dor. Pelo perdão, irmãos, nós abrimos caminho para Deus trazer à nossa vida cura, trazer para a nossa vida restauração. Começa pelo perdão. Há um poder extraordinário no perdão. Por quê? Porque no perdão, nós caminhamos na luz e caminhamos na paz de Deus. Já conversou, já conviveu com alguém que tem facilidade em perdoar? Eu convivo. E eu posso dizer que é justamente isso. Caminhamos na luz e na paz de Deus. Andando em perdão, uma outra parte importante desse tema, e olha que é o primeiro, hein? Andando em perdão, não há como o inimigo conseguir penetrar em nossa alma. O diabo entra através das suas feridas. Muitos falam assim, eu não cometo tal pecado, eu não cometo tal pecado, eu não cometo tal pecado, mas eu não perdoo. Eu sou uma pessoa magoada, machucada, ferida, e o diabo, ele entra através das suas feridas, ele entra através daquelas acusações falsas que outros lhe fazem, e você fica irado. Ele entra através das calúnias que outras pessoas lhe fazem. O diabo é mau, ele brinca com as suas emoções. Você está como um boneco, como uma bola na mão do inimigo e não sabe. O diabo, ele usa essas coisas para levar você a odiar o seu irmão, a levar você a não perdoar. Agora, se você continua odiando, se você continua sem liberar o perdão, o que vai acontecer? Você vai perder a sua salvação, o diabo vai rir da sua cara. Não brinque. Paulo, ele escrevendo Efésios capítulo 4, 32, Efésios 4, 32, Paulo, depois também eu vou em Colossenses, duas cartas de Paulo, ele diz assim, ó, Efésios 4, 32, pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, olha aí, em Cristo perdoou vocês. O que eu estou falando aqui não é novidade, tá? Talvez alguém falou, olha, pela primeira vez eu vi alguém pregando que Deus teve autoridade de perdoar porque o seu filho foi morto naquela cruz. Paulo está dizendo, como também em Cristo perdoou vocês. Colossenses, capítulo 3, 13. Lá em casa nós temos um ditado de falar assim, de bucho furado. Eu não sei como é que vocês falam na casa de vocês. Nós estamos vivendo a época do bucho furado. E a época do bucho furado foi até para as redes sociais. Foi até para a política. Foi para tudo. Foi para a igreja.
Pastor não pode mais puxar a orelha do irmão. Ancião perde a autoridade, porque o ancião é pastor. Não pode mais chamar a atenção de um filho ou de uma filhinha desnaturada. Todo mundo com o buchinho furado. Eu não vou mais, porque alguém me falou isso. Alguém me falou aquilo. Em casa o pai não pode falar. O filho não pode falar com o pai. Lá em casa a gente chama isso de bucho furado. E Paulo também já tinha isso, né? Colossenses 3:13 ele vai dizer: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Suporte. Tem motivo de queixa contra outra pessoa, perdoa mutuamente. Peça perdão e perdoa. Assim como, olha aqui, o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Lembra que o perdão é incondicional, da graça e o amor de Deus, porque eu não merecia, mas o João não merece o meu perdão. Perdoa, como Cristo te perdoou, porque você também não merecia. A Maria não merece o meu perdão. Perdoa, porque você também não merecia o perdão de Deus. É graça, é incondicional. Perdoem também uns aos outros. Agora, olha para mim de novo aqui. De onde parte o exemplo? De onde parte o exemplo do perdão? Daquele que eu, Vanderlei Francisco, magoou. Daquele que eu magoei, daquele que eu traí, daquele que eu machuquei, daquele que eu, com os meus pecados, ajudei a matar. É dele que parte o exemplo. Para quê? Para o perdão verdadeiro, perdão de Jesus. Nessa altura, então, o que é o perdão? Há várias palavras gregas empregadas no Novo Testamento que destacam ali diversos aspectos o que significa o perdão. Mas, em tese, para resumir, perdoar significa deixar livre, soltar, libertar, despedir, mandar embora, atribuir um favor incondicionalmente àqueles que nos feriram. É não levar em conta o mal causado, é não reter a mágoa, é não reter a ferida, é agir como se o incidente nunca houvesse acontecido. É difícil, né? É difícil, não é? É difícil, muito difícil. Por que é muito difícil? Porque perdão é um ato de amor. Anote isso aí. Perdão é um ato de amor. E quem é amor? Eu não sou amor, mas quem é o amor? Deus é amor. Para que eu possa perdoar verdadeiramente como está aqui, eu preciso de amor. Eu preciso de Deus em minha vida. Uma pessoa sem Deus não é capaz de perdoar. E uma pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, tem que perdoar. Não dá para casar as coisas. Eu sou cheia de Deus, eu sou cheia do Espírito Santo, mas eu não perdoo. Eu não tenho Deus na minha vida e eu perdoo. As duas coisas são desconexas. Deus é amor. Para que eu possa perdoar, eu preciso de Deus. O detalhe é que perdão dos pecados é prerrogativa divina, né? Salmo 130, verso 4. Agora, Jesus, ele recebeu o poder de perdoar da parte do Pai. Mateus capítulo 2, 5. E que perdão é esse? Quem perdoa é Deus. Prerrogativa divina. Salmo 130, verso 4. Jesus, ele recebe o poder de perdoar de quem? Da parte do Pai. Mateus 2,5. E como é esse perdão? É um perdão pleno, é um perdão gratuito, eterno, oferecido a todos quantos se arrependerem e crerem no Evangelho da salvação. O que está escrito nessa Bíblia. Agora, de modo que os crentes devem perdoar aqueles que os ofendem, de modo como Jesus fez, de modo imediato, abundante, definitivo, porque esse perdão que eu ofereço de graça, porque outra pessoa talvez não mereça, deve imitar o ato divino, deve imitar o perdão de Deus, o perdão de Jesus. O que é que você precisa entender até aqui? Você precisa entender que o perdão que recebemos de Deus é proporcional ao perdão que liberamos sobre os nossos ofensores. Tem muita gente brincando com a salvação,
não entendendo o poder do perdão. Você que está em casa, olha para mim, eu vou repetir. O perdão que recebemos de Deus é proporcional ao perdão que eu libero sobre aquela pessoa que me ofende. Onde é que está isso? Mateus capítulo 6, verso 12. Todo mundo conhece essa oração. Mateus 6, 12. E perdoa-nos as nossas dívidas. Agora, olha isso aqui. Assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Olha o verso 14. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Amém? Proporcional. Quer o perdão de Deus e não perdoa, está se enganando. Acha que foi perdoado por Deus, mas não perdoou o seu irmão, está se enganando. O perdão trata de uma questão de salvação. Perdão é uma questão de bem-estar com você, uma questão de bem-estar com Deus. Lucas capítulo 6, 37. Lucas 6, 37 diz: não julguem, vocês não serão julgados. Não condenem, vocês não serão condenados. Perdoem, olha condicionante, perdoem e serão perdoados. Deem-lhe será dado, boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês, porque com a medida com que tiveram medidos, vocês também serão medidos. Amém? Proporcional. Proporcional. Outro ponto importante é que o perdão é um ato da minha vontade. O perdão é um ato da minha vontade. O perdão não pode depender das minhas emoções. As emoções são inclinadas a não perdoar, porque as emoções vêm da carne. Por isso que Paulo vai dizer que nós precisamos também santificar a nossa mente. Muito pelo contrário, irmãos, as emoções nos mandam revidar, dar o troco às ofensas. Falou comigo alto, eu falo mais. Me deu um tapa, eu lhe dou dois. Então cabe a nós sujeitar a nossa carne à servidão de Deus. E devemos trilhar a vereda do perdão por Jesus Cristo. Amém? Amém. O perdão é uma questão de obediência. Devo amar, devo perdoar. Devo amar, devo perdoar. Eu devo cumprir cabalmente o mandato de Jesus, escrito no Sermão da Montanha. O que Jesus deixou ali no Sermão da Montanha? Se o teu inimigo tiver fome, o que você vai fazer com ele? Dar-lhe de comer. Se o seu inimigo tiver sede, dar-lhe de beber. Se o teu inimigo quiser andar contigo uma milha, anda com ele 2. Não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal pelo bem. Perdão, ele é composto de 2 elementos. Primeiro elemento, perdão é composto do elemento natural. Como é isso? Ele tem origem no próprio homem. E o perdão também tem um elemento sobrenatural. O elemento sobrenatural é de competência divina. A parte que cabe a Deus no perdão é o milagre. Que milagre é esse, Vanderlei? O milagre de Deus, ele opera no assunto do perdão, restaurando a alma, restaurando as emoções, restaurando o amor próprio, modificando o senso pessoal de justiça, libertando-me da amargura, curando o inconsciente. Esse é o mover sobrenatural de Deus. Esse é o milagre de Deus do perdão. Agora, a condição de que se faça parte para que Deus haja depende do primeiro, natural. O homem, eu e você, nós precisamos tomar a decisão de perdoar para que Deus possa agir com esse milagre da restauração. Amém? Irmãos, estou indo para o final. Lembre-se, o perdão é uma escolha, é um ato de obediência à ordenança de Deus, o qual só fará o milagre quando o homem cumprir o que lhe cabe no processo do perdão. Eu quero terminar perguntando, o que acontece quando uma pessoa não perdoa? Isso é importante, me dá mais 5 minutos. O que acontece quando a pessoa não perdoa? Quem não perdoa é prisioneira do seu passado. Perde a capacidade de viver o presente. Daí porque ela é tão ferida, tão machucada. Pois diante de cada atitude, ele revela dificuldade em analisar a situação como de fato ela é no momento. Ele encara o presente com os olhos do passado.
Quem não perdoa é prisioneiro das pessoas do passado e está com sua mente constantemente cheia das lembranças daqueles que foram instrumentos de mágoa. Essa pessoa que não perdoa, ela dorme, ela acorda, ela toma café, ela almoça, ela janta com a pessoa da mente, ou com aquela situação, ou com aquele problema na mente. Quem não perdoa é prisioneiro da mágoa, da angústia, da amargura. Isso é comprovado cientificamente. A ciência diz que uma grande parte, 80% das enfermidades físicas é de origem psicomática. E eu concluo, irmãos, e você que está em casa acompanhando, há um poder extraordinário no perdão que nos torna livres em Deus, livre do passado, livre dos instrumentos de feridas, livre das mágoas e de tudo que nos prende no cárcere do sofrimento do não perdoar. Perdoar os outros não é uma opção para o cristão. Perdoar os outros, senhores crentes, é um mandamento. Repito, Mateus 6,12, Jesus ensina-nos a orar: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ele tornou claro que a oferta de perdão de Deus é inseparável da nossa vontade de perdoar os outros. Por que perdoar, igreja? Não tem como a vida fluir se tem esse peso no coração. Por isso Deus lhe envia essa mensagem sobre o perdão. Sim, o perdão, um exercício que devemos enfrentar. Precisamos falar, precisamos expressar de alguma forma sobre aquilo que nos machucou. Decidir pedir perdão e perdoar gera uma força espiritual que toma conta da gente. Olha para mim aqui, igreja. Imagina uma pessoa caminhando, carregando muitas pedras em uma mochila. Um sacolão cheio de pedras pesadas. Assim ela vai tornando a caminhada cada vez mais difícil, menos prazerosa. E é exatamente essa sensação de quem não perdoa. Perdão liberta. Sei que não é fácil. Muitas vezes a ferida é muito grande e ainda dói. Mas é o movimento do tempo, o agir do Espírito Santo, que aos poucos vai curando as suas feridas. Por maior que seja a nossa dor, ela não muda o que passou. E não é só isso. Todos nós, como seres humanos, em algum momento da vida, você, olha para mim, você já machucou alguém? Você já magoou alguém? Você já machucou alguém que você amou? Você já magoou alguém que você amou? Apesar de nem sempre termos a consciência do estrago que fazemos no coração dos outros, através das nossas atitudes, nós precisamos de perdão. E precisamos nos perdoar, e precisamos perdoar as outras pessoas. Portanto, se quisermos ser perdoados por nossos erros, precisamos aprender a perdoar também. Irmãos e irmãs, amigos que estão em casa, perdoe, porque você merece se livrar desse peso. Perdoe porque você merece se livrar desse peso. Perdoe porque você merece ser feliz em Cristo Jesus. Amém? Pense nisso, um forte abraço e que Deus lhe abençoe. Eu vou me despedir dos irmãos que estão acompanhando através do YouTube. Que Deus abençoe vocês. No próximo estudo, a gente vai falar um pouco sobre Gálatas, ok? Então fique com a gente aí, se inscreva, deixe o seu like, ore por nós. Nós estamos orando por vocês. Amém?